tipo de poder em One Piece que não precisa de gritos, golpes, transformação ou brilho especial. Um poder que diz sem dizer, eu nasci para ser rei. E esse poder é claro, o Haki do Conquistador, reservado aos personagens que estão destinados a mudar o mundo. Só que tem um detalhe, entre todos esses monstros lendários que carregam esse poder, existe um pirata que usa isso como se fosse parte da sua própria respiração. Um pirata que transforma sua vontade em tempestade. Um pirata que derruba exércitos com um olhar bobo. É um sorriso que esconde a determinação mais indestrutível desse mar. Sim, meus queridos, estamos falando de Monkey D. Luffy. E hoje nós vamos revisitar com profundidade e emoção e aquele clima digno de Power Up de Shonen. Os momentos mais lendários do Haki do Rei do Luffy. Os momentos que fazem você sentar mais perto da tela e pensar, esse garoto não só vai ser o rei dos piratas, ele nasceu para isso. Se você ama ver o Luffy deixando monstros, exércitos e yonkous e até a natureza de joelhos, prepare-se, porque hoje nós vamos destrinchar cada detalhe desses momentos icônicos, desde os pequenos sinais de grandeza até as explosões de Haki que mudaram o curso da história. O Babão Gigante em Wano. Nandayo. Começamos com uma cena que, apesar de pequena, é simplesmente perfeita. A prova definitiva é que Luffy chegou em Wano com outra postura, outra aura, outra vibe de rei. Ele está caminhando tranquilamente pela floresta, quando um babão gigantesco, empunhando uma espada, tenta impor respeito. Um monstro daquele tamanho, qualquer outro pirata diria, ok, isso vai dar trabalho. Mas, e o Luffy? O Luffy olha simplesmente e o babão desmaia na hora, como se alguém tivesse desligado o disjuntor da alma dele. Sem luta, sem discurso e sem dedo levantado. Apenas o poder bruto, o puro silencioso. Esse momento é importante por um motivo, ele deixa claro que dali em diante Luffy não era mais apenas um pirata forte, ele era um rei em construção. Os reis não perdem tempo com criaturas que fazem diferença na jornada deles. O Haki do Rei contra a matilha de Impedal. Bonchan kara hanarero! Agora abrimos um portal emocional para um dos momentos mais sombrios da história do Luffy, Impedal. Ele está envenenado, ele está tremendo de frio e ele está fraco demais até para ficar de pé. E é justamente quando ele está no fundo do poço que uma matilha de lobos famintos decide atacá-lo. Mas você sabe qual é a diferença entre um personagem qualquer e alguém que carrega o Haki do Rei? Mesmo à beira da morte, mesmo sem forças para levantar o braço, a vontade ainda estava viva e furiosa. Com um único pulsar de Haki, a matilha inteira desaba como se tivesse sido atingida por uma explosão invisível. Nenhum rugido, nenhuma movimentação, apenas o espírito dele se recusando a morrer. Esse momento não é só sobre força, é sobre o que faz o Luffy ser o Luffy. O corpo pode cair, mas o espírito nunca. É esse tipo de rei que o mundo tem. Luffy versus o monstro marinho. Agora vamos para um momento tão rápido, mas tão simbólico que muita gente nunca percebe o peso dele. Hammond e os Homens-Peixe tentam intimidar Luffy, trazendo monstros marinhos, as criaturas que reinam nas profundezas, temidas até por piratas experientes. Tá, mas e o Luffy? Luffy apenas libera um sopro de Haki e a criatura congela de medo, como se fosse um filhote que levou bronca. Um monstro marinho, no próprio território, congelado com um simples olhar. Se existe alguma dúvida que Luffy era especial, ali evaporou todas as dúvidas. É o contraste perfeito, Luffy cercado de inimigos debaixo da água, sem vantagem nenhuma. E mesmo assim, o mar obedece. O treinamento com Riley. Doka, itei no ka?
para um dos pilares da jornada do Luffy, o momento em que ele deixa de ser apenas um garoto com potencial para se tornar um usuário de hack de verdade. Rayleigh joga em uma ilha repleta de feras gigantes, cada uma delas capaz de matar um humano comum com um golpe. No começo, Luffy derruba tudo com um hack do Conquistador sem perceber, mas Rayleigh não quer explosões, ele quer o controle. Então Luffy aprende a usar o poder de forma cirúrgica, sem derrubar, sem machucar, apenas controlando a presença das criaturas como um verdadeiro monarca. Esse momento marca o nascimento de algo novo, não apenas o hack do rei, mas o rei aprendendo a controlar o seu trono. Rayleigh observa sorrindo como um mestre que vê o futuro diante dos olhos. Luffy vs Douglas Bullet. 王宿の覇気とんでもねえな中東で Então, entramos num dos confrontos mais cinematográficos, Luffy vs Bullet em One Piece, do filme Stampede. Antes de um soco, antes de qualquer movimento, eles se encaram, haki contra haki, vontade contra vontade. E a atmosfera pesa como se a tela tivesse aumentado de densidade. Dois titãs, dois monstros, dois reis em potencial, testando quem tem vontade mais indestrutível. Bullet, o herdeiro do demônio, uma muralha humana, e Luffy com um olhar que disse silenciosamente: se você quer me parar, você vai ter que quebrar minha vontade. Essa cena não é uma luta, é um conflito de almas. É tipo um momento em que faz você prender a respiração sem perceber. O hack age sozinho. Agora entramos em um dos momentos mais assustadores e ao mesmo tempo mais impressionantes de toda a trajetória do nosso capitão. Depois de ser derrotado brutalmente por Kaido, Luffy cai do teto de Onigashima com um boneco quebrado. Ele está inconsciente, totalmente indefeso, corpo apagado, sangue escorrendo. Mas sabe o que continua de pé? Sabe o que não desligou nem por um segundo? A vontade dele. Quando um grupo de soldados tenta capturá-lo, como se fossem carregar apenas um piratinha derrotado, eles desmaiam instantaneamente, como uma onda de haki que Luffy nem percebeu. Isso não foi poder deliberado, não foi ataque, não foi intenção. Foi puro instinto de rei. É como se o espírito dele dissesse: toquem no meu corpo se vocês tiverem coragem. E ninguém tem. Esse momento é tão monstruoso que muitos fãs consideraram um marco definitivo de que Luffy não é só um usuário de hack do rei, ele é um dos melhores. Porque quando até sua consciência emana a autoridade, você não é mais um guerreiro, você é uma força da natureza. A chegada em Sabod pós time skip. OK よくわかった 2 anos se passam, 2 anos em que cada Mugiwara se prepara para enfrentar o novo mundo. E quando Luffy retorna a Sabod, ele dá uma das maiores demonstrações de evolução da história do anime. Os falsos chapéus de palha estão enganando os piratas, fingindo ser a tripulação original. E quando Luffy finalmente entra em cena, a atmosfera muda. Ele não discute, não grita, não dá aviso. Ele apenas solta um soco de haki, curto, seco e preciso. Em centenas de pessoas desmaiam em segundos, sem violência, sem confusão e sem esforço. É um dos melhores exemplos de presença. Luffy não chega, ele acontece. Ele pisa no lugar e todo mundo entende automaticamente. O verdadeiro capitão voltou. E o mais bonito é que ele não usa esse poder como arrogância. Ele apenas segue em frente como alguém que sabe o peso da própria jornada. Amazon League. やめろ2マグレットやめろって言ってんだろうが Voltamos ao passado, bem antes da Marineford, antes do time skip, antes de qualquer controle de haki. Luffy está lutando contra a bravura das Kuja Warriors. Em um momento de puro desespero e pura determinação, algo acontece. Ele dá um grito e a cena treme. E dezenas de guerreiras caem inconscientes ao mesmo tempo. Na época ninguém entendeu o que era aquilo, nem as próprias Amazonas, muito menos o Luffy.
mas hoje olhando para trás fica claro, foi o primeiro rugido do rei, um despertar espontâneo, caótico, poderoso e natural. O hack do rei começou a vazar como um vazamento de energia de um reator nuclear, que alguém acabou de ligar, pela primeira vez. Esse momento mostra uma verdade muito importante. Luffy não treinou para ter hack do rei, ele nasceu com isso. E quanto mais ele se aproxima do seu destino, mais essa força cresce. Filme Z. 随分おまけを引き連れてきたな。だったら最初から。おいルフィ、Z のいるところ聞くんだからな。何人か。No filme One Piece Z, o Luffy dá uma das maiores cálices que a marinha já recebeu. Zoro avisa com tranquilidade: Luffy, deixa alguns de pé pro pai aqui. E o que acontece? Luffy libera um tsunami de hack do rei, que atravessa toda a divisão da marinha. Soldados no chão, oficiais na areia, e vice-almirantes caídos de joelhos sem conseguir respirar direito. Esse momento é tão impactante porque mostra algo muito claro. Mesmo sem brigar, Luffy é um problema geopolítico para o governo mundial. E ele faz isso com a calma de quem simplesmente está só se aquecendo. O choque de reis, Luffy versus Katakuri. De todas as batalhas do Luffy até o Holy Cake, nenhuma foi tão respeitosa, tão intensa e tão digna quanto o duelo contra Charlotte e Katakuri. Luffy e Katakuri queriam lutar sozinhos, sem interferência. Dois homens, dois guerreiros e dois futuros reis. Então, vem um momento épico, ambos liberam seu hack do conquistador ao mesmo tempo. E a sala vibra, o chão treme, e surge um dos melhores olhares de duelo da história do anime. Um close nas pupilas, um silêncio mortal. E a promessa de um combate que seria lembrado para sempre. Katakuri representa a velha guarda dos Invencíveis. Luffy representa a nova geração que veio para quebrar o mundo inteiro. E aquele choque foi a assinatura desse encontro. Luffy vs Don Tijão. Mera Mera no Mi wa 誰にも渡さねえ。つけてやるわい。Em Dressrosa, temos um dos momentos mais únicos e simbólicos do hack do rei do Luffy. O confronto entre Don Tijão, uma lenda viva dos mares, alguém que já havia enfrentado ninguém menos que Gold Roger. Esse encontro não é só um combate entre dois lutadores, é um duelo entre duas eras. Tijão, com décadas de guerra, cicatrizes e histórias que fariam qualquer pirata tremer na base, e Luffy, com a juventude feroz e a vontade ilimitada de alguém que nasceu para ser livre. Quando os dois liberam o hack do rei, a arena treme e o público desaba, e o impacto de choque levanta ondas do Coliseu inteiro. A cena respira simbolismo. O velho rei encara o novo, mas o novo não se intimida. Tijão reconhece isso e enxerga em Luffy o mesmo brilho, a mesma centelha que viu no antigo rei dos piratas. E esse reconhecimento dá ainda mais peso ao momento. Luffy não está apenas lutando, ele está sendo aceito pela história. Exércitos de homens peixes. Oi, Luffy. Agora chegamos em um dos momentos mais icônicos da carreira do Luffy. Rod Jones aparece com um exército gigantesco, 100 mil soldados prontos para destruir os chapéus de palha. A maioria dos capitães piratas ia entrar em pânico, mas Luffy olha para aquele mar de inimigos e diz, com toda a calma do mundo, metade disso já está resolvido. E então acontece uma das demonstrações mais brutais de hack do rei já vistas no anime. 50 mil soldados desmaiam instantaneamente, nenhum golpe, nenhum movimento e nenhum esforço, um único sopro de vontade. Metade de um exército desaparece no campo de batalha como poeira. Nesse dia o mundo viu que aquele jovem pirata que um dia derrotou Arlong, agora era alguém capaz de enfrentar nações inteiras. Luffy não cresce, ele evolui com saltos quânticos. Luffy vs Doflamingo. 両の頭を砕き割ろうだけだ。
もそうなのか。A história é um caos completo, crianças chorando, famílias se escondendo, pessoas desesperadas e, no centro de tudo, dois usuários de Haki do Rei, Luffy e Doflamingo. Doflamingo é brutal, sádico e manipulador, e é o tipo de monstro que usa seu Haki para impor medo e dor. Luffy é o oposto, ele usa seu Haki para proteger, para resistir e para salvar. Quando os dois chocam suas vontades, sentimos como se duas tempestades estivessem tentando destruir uma a outra. Doflamingo ataca com a crueldade de quem acha que o mundo nasceu para obedecê-lo. E Luffy responde com a fúria de quem luta por quem não pode lutar. É aquele embate de Haki do Rei. Luffy se mostra diferente, mais rápido, mais preciso, mais afiado, cheio de propósito. A luta inteira vibra com essa energia. Cada golpe parece uma declaração. Você domina pela dor e eu domino pela liberdade. E no final, Dressrosa descobre que existe um rei muito mais digno do que qualquer tirano fantoche. A lendária trocação contra Kaido. Chegamos no momento em que dividiu o fandom em dois, o instante em que o impossível aconteceu, o momento em que um garoto de 19 anos bateu e realmente machucou Kaido, uma das criaturas mais poderosas da história, porque quando o Luffy acerta aquele soco, não é só de força física, é o Haki do Conquistador avançado, fluindo pelos punhos dele como um raio negro condensado. A câmera foca, o trovão estoura, e Kaido sente dor, o mundo para por um segundo, e aquele instante algo muda na narrativa de One Piece. Luffy deixa de ser promessa e se torna ameaça, e esse soco é muito mais do que um golpe, é a assinatura. Eu não sou mais um garoto que você derrotou, eu sou o homem que vai te derrubar. E Kaido percebe isso, e toda Nigashima percebe também. Marineford. Agora, chegamos na cena em que mudou tudo. A que fez cada almirante, cada Yonkou e cada comandante de frota virar a cabeça. O dia que Luffy, um adolescente e um pirata iniciante, ainda alguém sem treino, derrubou dezenas de soldados no meio do caos da maior guerra da época. Marineford estava em chamas. As maiores forças do mundo estavam presentes. Tudo era desespero, sangue e destruição. E de repente, o Haki do Rei explode. Soldados caem por todos os lados. Sengoku fica em choque. E a Akainu imediatamente passa a considerar Luffy uma ameaça prioritária. E até Barba Branca solta aquela risada de reconhecimento. Esse garoto tem algo perigoso dentro dele. Foi o nascimento público, a revelação oficial, o momento em que o mundo descobriu. O próximo rei dos piratas já estava entre eles, mesmo que ninguém soubesse. O momento em que Luffy entra diante de Big Mom e Kaido. 俺の前でもずいぶん大口叩いたよな。うちの城もぶっ壊しやがって。
お前が一体何になるのか。俺たちの前でもう一度言ってみ Pouco antes do confronto no telhado de Onigashima, Luffy sobe as escadas acompanhando Killer, Kid, Law e Zoro. Mas a atmosfera muda completamente quando ele finalmente pisa no topo. Ali estão Kaido e Big Mom, dois seres que reescreveram as regras do mundo. Dois monstros temidos há décadas, dois Yonkous, e Luffy simplesmente passa por eles como se fossem nada, sem temer, sem hesitar e sem diminuir o passo. Tranquilo, calmo. Nesse momento, o hack do conquistado dele pulsa sutilmente, como se estivesse aquecendo antes da luta. É como se o ar se tornasse pesado demais para respirações normais. Kaido percebe, Big Mom percebe e ambos entendem. Esse garoto mudou. Ele não é mais o Luffy que enfrentamos antes. Esse simples caminhar é uma das cenas mais poderosas de One Piece, porque mostra não a força do corpo. Luffy não sobe um telhado, ele sobe um trono. O choque de haki entre Luffy e Big Mom. A tensão entre eles já estava no limite quando acontece aquele momento visceral, o choque de hack do rei de Luffy e Big Mom. Big Mom com seus anos de domínio absoluto e Luffy com sua vontade jovem e inesgotável, crescendo a cada segundo. Quando seus hacks colidem, não é simples um confronto, é uma colisão entre duas eras, duas filosofias e duas formas de ver o mundo. Big Mom diz com a presença dela: "Eu sou a rainha do mar há décadas." Luffy responde com a dele: "Eu vou ser o rei dos piratas." E nesse momento é tão forte porque ali, sem precisar de golpes, entendemos que Luffy não está apenas sobrevivendo no território dos Yonkous, ele está enfrentando-os de igual para igual. E isso muda tudo. O hack do conquistador com Gear 5. Mesmo depois de relâmpagos negros, choques absurdos e golpes que estremeceram o Onigashima inteira, a jornada de Luffy ainda tinha um degrau final. Quando ele desperta o Gear 5, não é só o corpo dele que muda, o hack do rei dele simplesmente rompe todas as amarras. Ele luta rindo, ele luta livre, ele luta como se tivesse quebrado a lógica da própria realidade. Os raios negros, antes intensos, agora se misturam com a energia caótica de sua fruta despertada, o chão derrete e o céu gira. Kaido finalmente começa a vacilar, e é nesse estado, entre brincadeira e brutalidade, que o hack do conquistador do Luffy revela seu auge. O espírito de Joy Boy e a vontade de um rei coexistiram dentro do mesmo corpo. É um fechamento de um ciclo. A confirmação de que tudo, Marineford, os treinamentos, as derrotas, as quedas, cada luta, cada lágrima, que tudo levou o Luffy até aquele momento. Aquele haki não é só poder, é destino. Depois de todos esses momentos, fica difícil não perceber que o hack do rei do Luffy realmente significa. Enquanto muitos usam esse poder para aterrorizar ou controlar ou dominar, Luffy usa para inspirar, para proteger e para libertar, para se recusar a ser quebrado, mesmo quando o corpo já caiu 10 vezes. E é por isso que o hack dele é tão impactante, e é por isso que cada cena arrepia. E assim chegamos ao fim dessa jornada, pelos momentos mais lendários do hack do rei, do nosso Monkey D. Luffy. Agora eu quero saber de você, qual desses momentos te arrepiou mais? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo épico do mundo de One Piece. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, até a próxima e tchau, tchau.